Então vamos lá, né? Boa noite novamente. Estamos aqui iniciando mais uma aula aqui hoje, 7 de maio. E nessa aula eu preparei para vocês aqui, pelo menos no início da aula, para mostrar para vocês um simulador que vai ajudar vocês a entender um pouquinho, analisar um pouquinho também sobre os circuitos eletrônicos. Ele pode ajudar muito. Vou mostrar aqui onde eu coloquei ele na sala. Deixa eu abrir uma sala aqui. Manutenção de sistemas eletrônicos. Eu coloquei o simulador bem aqui em biblioteca. Aqui tá na parte simuladores, eu coloquei bem aqui, ó. Coloquei um vídeo, né, sobre como utilizar e o arquivo aqui que você clica e faz download para poder utilizar o simulador. Esse simulador é esse aqui, ele é o PSIM. Ele simula circuitos elétricos. Como a gente está mexendo com a parte de eletrônica, é importante às vezes eu conhecer pelo menos algum tipo de simulador que possa simular esses circuitos eletrônicos para poder ver como é que seria o comportamento. E esse simulador é muito fácil de trabalhar, ele não tem grandes dificuldades nele, e ele tem uma gama de elementos que a gente pode utilizar: capacitor, indutor, resistor, amplificador operacional, tem de eletrônica digital também, tem muitas coisas para a gente utilizar. E aí, pois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no vídeo e tentassem montar algum programa, algum circuitozinho nesse simulador para ver como é que ele funciona, que ele fica aí como uma dica, né, uma opção para quando você quiser simular algum circuito, ver o comportamento da corrente, da tensão, a forma de onda e tudo mais. Ele é bem simples de mexer, ele não tem muito segredo, de uma forma bem básica aqui. Os principais componentes estão aqui embaixo, ele vem aqui no rodapé. Quando eu abrir ele, eu vou começar do zero aqui bem rapidinho, só para vocês terem uma noção de como ele é simples. Depois vocês vão dar uma olhada no vídeo e vai ver melhor entender melhor como é que é o processo. Que eu tenho ele aqui na sala. Depois que você faz o download e instala ele, ele vai criar esse arquivo aqui, que é o executável dele. Quando você abre, ele abre nessa tela. Você pode fechar essa primeira. Você clica aqui em branco para ele abrir a área do esquemático, onde você vai montar o esquema elétrico. Aí, estando aqui nessa área, o que eu preciso fazer é só escolher os elementos e montar o circuito. Por exemplo, se eu for montar um circuito aqui com capacitor, resistor e indutor, por exemplo, circuito RLC em série, por exemplo, eu vou pegar uma fonte. Os elementos estão todos aqui em cima. Elementos, como eu quero uma fonte, é source. Aí eu quero uma fonte senoidal, então sine aqui. Aí você escolhe. Enquanto você está com ela, você escolheu, ela fica presa no mouse. Quando eu clicar, ela vai parar na tela. Se eu clicar com o botão direito, ela gira. Então eu vou colocar essa fonte com o botão direito ela gira, com o botão esquerdo ela fica na tela e ela fica disponível para colocar quantas quiser. Se eu quiser só uma, eu aperto o ESC, saiu. Aí agora eu vou colocar um resistor, um capacitor e um indutor. Eu posso colocar pela essa barrinha aqui embaixo, que já tem um atalho, e aqui você vai passando em cima, aparecem os nomes. Ou eu posso colocar por aqui, elementos, power, aí tá aqui o RLC, ó, resistor, indutor e capacitor. Os três primeiros aqui. Resistor, cliquei, já aparece acima. Se eu clicar com o botão direito ele gira. E aí eu coloco onde eu quero. Vou colocar o resistor aqui. Só quero um. O indutor vou pegar aqui embaixo. Girei, vou colocar aqui embaixo o resistor. E vou pegar agora um capacitor. Vou colocar aqui embaixo. Então esse circuito aqui é o famoso circuito RLC. Resistor, capacitor e indutor. Esse circuito aqui, o que ele faz? Quando a corrente elétrica está saindo da fonte, passando pelo resistor, capacitor e indutor, os três, por ser uma corrente alternada, vão funcionar como uma resistência. O resistor, uma resistência pura. O indutor, eu falei indutor, mas eu peguei um outro resistor aqui. Esse aqui é o indutor. O indutor, ele vai funcionar como uma resistência, só que é uma resistência que faz a corrente dar uma atrasada. E o capacitor, ele é um resistor, a gente chama de que ele tem uma reatância capacitiva,
que ele é uma resistência que faz a corrente dar uma adiantada. Então, quando o circuito é RLC série, o capacitor adianta a corrente, o indutor atrasa, e os dois juntos, se eles tiverem a mesma reatância, um capacitivo indutiva, eles acabam se cancelando, aí a corrente não sofre nenhum tipo de defasagem. Agora, se o indutor ele for maior o efeito dele do que o capacitor, a corrente atrasa em relação à tensão, porque o efeito indutivo vai ser maior. Se o capacitor tiver valor maior, ele que vai adiantar e a corrente vai ficar adiantada porque ele prevaleceu. Agora, caso os dois sejam igual, um anula o outro. Por isso que quando eu tenho circuito, quando eu tenho motores e eu quero corrigir o fator de potência, eu uso capacitor. Porque o capacitor, ele faz o efeito inverso do indutor. Como o motor ele é um indutor, o capacitor faz o efeito inverso, aí ele vai corrigir o fator de potência, vai fazer a corrente que está atrasada, ela adiantar, aí ela vai anular com a atrasada e a corrente vai ficar em linha. E aí o fator de potência tende a ir para unitário. Então essa que é a ideia. Então eu vou só acabar de montar para mostrar como é que é. Você coloca os elementos e para ligar os elementos agora você escolhe o lapisinho aqui em cima. Aí basta clicar no canto e arrastar. Quando você estiver clicando e arrastando, a linha te acompanha. E quando você conecta o elemento no outro, ele vai fechando o circuito. Ó. Fechou o circuito. Clica aqui, faz a curva, fechou. Então aqui eu tenho uma fonte, tenho um circuito RLC. Aí agora, para poder editar os valores, basta eu clicar duas vezes em cima de cada elemento. Ó. No caso, o nome da fonte ele chamou de V1. Eu posso dar um nome se eu quiser. Posso chamar de fonte, por exemplo. E quando eu clicar no quadradinho display, ele vai aparecer lá na tela. Essa tensão que aparece aqui não é a tensão eficaz, é a amplitude. Como é uma onda senoidal, esse aqui é o maior valor que ela alcança. Se eu quero encontrar o valor eficaz, eu tenho que colocar a amplitude de tal forma que o valor eficaz dê o valor desejado. Por exemplo, se eu quero que o valor eficaz seja 210, que é o valor da nossa tensão da rede, basta eu vir aqui então e descobrir qual é o valor de pico. Para descobrir o valor de pico, é só pegar 220 e multiplicar pela raiz de 2. Então, o valor de pico de uma fonte senoidal que vai dar um eficaz 220, o valor de pico dela tem que ser 311 volts aproximadamente. Então eu tenho que vir aqui e colocar 311. Aqui embaixo é a frequência da fonte. Como ela é alternada, a frequência nossa aqui é 60 Hz. Então eu vou deixar 60. Aqui é a fase, né? Porque quando eu vou montar um circuito, eu tenho que falar qual a partir de qual ângulo que vai sair a minha senoide. Porque como ela está oscilando entre um pico 311 máximo e o 311 mínimo, eu tenho que falar se ela vai sair do 0, ou do 311 ou do 220, de qual valor que ela vai sair. Quando eu falo que o ângulo é 0, quer dizer que ela sai do 0. E aí quando eu ligo ela, ela começa do 0, vai no 311, desce pro 0, vai no menos 311 e fica oscilando. Então vou deixar aqui e vou mostrar no gráfico para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então eu quero que ele mostre também que a frequência é 60 Hz aqui. Eu quero que ele mostre que o ângulo é 0, por exemplo. Seleciono os três, ó, já mostra aqui para mim no desenho. Ó. 60, fonte, o nome que eu dei e o valor do ângulo. Se eu quero colocar um outro nome, eu clico duas vezes aqui, aí eu posso vir aqui e alterar. Ó. Em vez de chamar de fonte, eu vou chamar de VS, por exemplo. Quando eu clico, ó, já alterou de novo o nome. A mesma coisa para o resistor. Vamos supor que eu vou usar um resistor aqui R1 no valor de 100 ohms. Coloque só o 100, peço para ele mostrar. Tá lá, meu resistor R1 100 ohms. Quero usar um indutor de 100 mili, por exemplo. Aí eu quero que ele mostre, aí eu coloco L1 100, o Mzinho é um mili, né? Quer dizer que é 1000 vezes menor. Quando eu fecho aqui, ele já transforma um resistor de 100 mili. Se eu colocar aqui o H, a unidade, ele aceita também, ele entende que é a unidade medida, mas se eu não colocar, ele sabe que a unidade é Henry. No caso de indutor, de resistor é ohms. Como aqui no teclado não tem como eu digitar a letra grega ômega, eu posso deixar 100, ou eu posso
escrever, né, o nome. Só que eu não consigo dar espaço aqui no texto. Aí quando eu escrevo, vai ficar o valor bem próximo assim, bolado. E aí a gente corre o risco às vezes de confundir o O com o valor e pensar que o valor é diferente. Por isso que a gente não usa escrever o valor na hora da simulação, só colocar o número mesmo. E aqui no capacitor a mesma coisa. Quero um capacitor aqui de 300 microfarad, por exemplo. Como farad é só uma letra F, isso é mais fácil, né? Não é a letra grega. Aí ok, tá aqui o meu circuito montado. Só que esse simulador, ele simula, ele vai montar as equações aqui agora, porque ele, na verdade, ele vai fazer os cálculos pra gente, vai dar os resultados em forma de gráfico. Então, para ele te dar o resultado, você tem que falar o que você quer de resultado. Então, você tem que falar o que você quer medir. Então, os pontos de medição são esses três aqui, ó. Quero medir a tensão de um ponto, eu vou e coloco, eu clico no botão direito, eu giro e eu coloco o Vzinho lá no ponto, e vai medir somente a tensão nesse ponto aqui. Por exemplo, o que está acontecendo aqui em cima do indutor para baixo. Quando eu ponho um ponto só aqui, ele entende que é daqui até aqui embaixo. Agora, se eu quero medir exatamente o que está acontecendo só no indutor, você usa esse símbolo aqui, ó. Esse outro que tem o mais e o menos. Você coloca aqui, tipo o voltímetro aqui do lado. E agora você vai lá e marca onde você quer medir, ó. Eu quero medir somente o valor em cima do indutor. Quero medir também o valor em cima do capacitor, por exemplo. Coloco aqui. E quero medir também o valor em cima do resistor. Quero medir o valor individualmente em cima de cada componente. Então, se eu quero medir individualmente, tem que usar esse símbolo aqui, que é ele que mede em cima do componente diretamente. Aqui, ó. Aí eu estou medindo diretamente em cima do componente aqui agora. 3 medidas. E vou colocar um também poder medir o valor da tensão da fonte, para me ver como é que a senoide vai se comportar aqui. Então, coloca aqui e aqui, pronto. Aí agora, como está tudo letra V, ele vai pensar tudo que é a mesma medida. Eu tenho que diferenciar os nomes. Então vou chamar esse aqui de VS, que é o V da fonte. Vou falar que esse aqui vai ser o meu VR, que é o V do resistor aqui. Então, clica duas vezes, dá o nome de VR. Desculpa pessoal, tô meio gripado aqui. Esse aqui eu vou chamar de VL, que é a tensão em cima do indutor. Esse aqui de VC, tensão do capacitor. Pronto, tá aí o circuito montado. E agora eu avisei para o simulador o cálculo que ele tem que fazer para chegar nesse resultado, nesse e nesse. Então ele vai montar as equações diferenciais para poder calcular para mim isso aqui, né? Então ele já entendeu. Aí agora eu preciso colocar um ponto de aterramento, porque quando eu coloco essa fonte senoidal, ele entende que é como se isso aqui fosse só a fase do meu circuito. Faltou o neutro. Então eu tenho a fase que está oscilando, mas falta a referência para ele entender o neutro, que é o zero de referência. Então eu tenho ele bem aqui, ó, nesse barramento, é o ground, o terra. Você clica nele e coloca ele bem aqui, na parte de baixo da fonte. Pronto, agora eu tenho, é como se esse ramal de cá fosse o neutro, e aqui em cima a fase entrasse no resistor, passa pelo indutor e vai para o capacitor. Terminei, agora eu vou simular. Como é que eu faço? Eu venho aqui em Simulate e coloco um controle de simulação, que é onde eu vou falar. Quando ele faz a simulação, como é um cálculo, ele vai fazendo o cálculo para mostrar no gráfico, ele vai mostrando o gráfico ponto a ponto. Se eu colocar os pontos muito longe um do outro, aí com um ponto muito longe, ele vai ligando um ponto no outro por uma reta. Aí minha figura, que era para ser uma senoide, vai ficando parecendo um V. Então o ideal é eu colocar muitos pontos perto um do outro, para ele entender, quanto mais próximo for os pontos, é mais fácil, porque aí ele vai colocando um ponto pertinho e a reta vai aproximando de uma curva, porque é muitos pontos próximos. Então o ideal é aqui no time step você colocar um valor de tempo bem pequeno, tipo um valor em microsegundos, por exemplo, 166 microsegundos. Já esse tempo aqui é o período da onda que ele vai projetar. Como a minha frequência é de 60 Hz, o período de uma
frequência de 60 Hz, ela é 16 milissegundos. Então, se eu quero ver só uma onda fechada, eu ponho 16. Mas se eu pôr só um primeiro período dela, a, a minha é, o- a minha atividade ela não chega a entrar em regime permanente, que é o momento que eu energizo, a corrente está começando a acelerar e o indutor e o capacitor começam ainda a não entender o processo, que eles demoram a entender. Então o ideal é eu colocar mais de 5 períodos. Então eu vou colocar aqui mais ou menos uns meio segundo de, de período. Então aqui de tempo, então ele vai dar vários períodos aqui pra mim. Aí já dá pra eu poder entrar na parte do regime, né? Aí pronto, eu coloco isso. Agora eu venho aqui e peço pra simular, ó, bem aqui nesse botão que é Run Simulation. Quando você fala isso, se tiver algum erro no circuito, ele vai falar que é algum nome que ele não aceita. Por exemplo, ele disse aqui que VC ele não aceita. Então, eu vou ter que mudar o nome aqui que eu dei aqui. VC ele não aceita. Vou ter que chamar de V3 aqui, ver se ele aceita. E vou pedir de novo. Aí, aqui também ele disse que não aceita. Vou modificar isso aqui também para V2. Vou modificar isso aqui para V1. Ver se ele aceita agora. Tá falando que tá flutuando aqui ainda. V3 está flutuando. É como se ele não tivesse pegado a tensão aqui. Vou tentar colocar de novo aqui o instrumento de medição aqui. Vou dar um pouquinho mais de espaço, que pode ser isso que está acontecendo. Nesses simuladores, a gente tem esses problemas com o simulador, que é se ele entendeu que a ligação não está bem feita, ele fala que fica flutuando. Então, vou colocar uma distância maior entre os componentes, que aí fica mais fácil de eu interligá-los aqui. Aí. Então vou ligar novamente. Vou ligar aqui no resistor. Aqui vou ligar no indutor. Ligar no capacitor. E vou ligar aqui. Pronto. Aí agora eu vou vir aqui pegar a fonte de tensão e vou colocar um pouquinho de dentro. Uma para o capacitor, uma para o indutor e uma para o resistor. Agora eu vou interligar elas. Interliguei aqui. Interliguei aqui. E interliguei aqui. Vou agora dar os nomes novamente. Vou chamar isso aqui de V1. Esse aqui vou chamar ele de V2. E esse aqui vou chamar de V3. Ok. Vamos ver se agora ele consegue. Agora o VS aqui ele diz que está flutuando. Então deve ser o mesmo problema aqui na hora de conectar aqui na fonte. Acho que é essa perninha aqui, porque se você olhar de azul é o tamanho do componente. Acho que se eu colocar a medição antes do final do componente, ele não entende que conectou. Aí você clica, quando ele aceita, ele vem para essa tela. Aí aqui estão as minhas 3 variáveis que eu quero medir. Então, como é que eu faço aqui agora? Por exemplo, eu quero ver só o VS, que é a tensão da fonte. Você clica nele, adiciona e dá um OK. Ele vai e plota o gráfico para você. Então aqui, ó, como eu disse que ela é uma tensão senoidal, ó, ela fica variando até o máximo e o mínimo. E se eu quero saber o valor dela aqui, eu posso clicar bem aqui, ó, e vai mostrar aqui o lado do valor. Quando eu clico agora no gráfico, ó, tem uma linha que ela vai andando aqui, de acordo com ela vai andando, vai mostrando o valor. E se eu quiser encontrar o valor aleatoriamente, se eu quero que ele pegue para mim o maior valor, eu clico bem aqui, ó, em máximo, ele vai colocar para mim o maior valor em máximo, ó. Tá bem aqui no cantinho, está mostrando que essa tensão ela é de 3,109. Esse Ezinho é como se fosse uma notação científica, é 10 elevado a 2. Então 10 a 2 é 100, então é esse valor vezes 100. Então isso aqui dá 311 mesmo.
Essa atividade ele sempre mostra em notação científica. Então, ele está mostrando que deu 311 aproximadamente volts, o valor de pico. E se eu quiser saber o valor eficaz? Basta clicar bem aqui em RMS, que ele calcula para mim. Ó. Aí o VS eficaz deu 2,19 vezes 100, né, que é 10 elevado a 2. 2,19 vezes 100, vou até fazer na calculadora para você ver. Ó. 2,19 vezes 100, ó, 219, que é os 220, que é o valor eficaz da onda. Então, essa aqui é a minha senoide que tem valor de 220 volts, só que a onda dela fica alternando. Se eu precisar dar um zoom para poder ver melhor, eu clico aqui no zoom, seleciono a área que eu quero ver, aí ele amplia para mim, ó, mostrando a senoide melhor, que ela saiu do zero, no início da simulação, saiu do zero, foi no valor máximo, volta para o zero, vai no mínimo e assim vai. E aí, caso eu queira colocar agora mais gráficos junto com esse daqui, basta eu clicar bem nesse aqui, nesse símbolozinho aqui, essa caixinha preta, e pedir para ele mostrar como é que está ficando a tensão em cima somente do resistor, que é o R1. Eu adiciono e dou um OK. Aí ele está mostrando aqui, ó, agora a tensão da fonte e do R1. Se você observar bem, você vai ver que a tensão da fonte e do R1 estão em fase. Uma está em fase com a outra. Talvez o melhor jeito é se eu plotar um em cima da outra, que tem jeito também de eu plotar um em cima da outra. Basta eu selecionar o gráfico e vir aqui e pedir para ele clicar nesse aqui, ó, que é 2 gráficos, e pedir para ele, além do VS, plotar também o V1. Ok. Quando eu faço isso, ó, o V1 está de azul e o VS está de vermelho. Perceba que o azul e o vermelho estão um em cima do outro, eles estão em fase. O que quer dizer em fase? Só que um é menor que o outro, é claro. Teve uma queda de tensão no resistor, né? E aqui o vermelho é a fonte. Ó. Quando eu der um zoom, eu consigo ver um pouquinho melhor que o azul é menor que o vermelho. Ele é bem menor que o vermelho aqui, mas a onda praticamente elas estão em fase aqui. Pouca diferença aqui que por causa do indutor e do capacitor que estão lá. Agora, se eu vier aqui e ver somente a tensão em cima do capacitor, olha só. Eu vou agora pedir para ele me mostrar o que aconteceu com a tensão em cima do capacitor. Aqui eu já tenho a tensão do resistor. Eu vou pedir em cima desse mesmo gráfico aqui, ó, pedir para ele colocar também a do indutor, que é o V2. Vou adicionar, eu vou dar um OK. Olha só, olha tanto que está defasado, ó. O pico está aqui e o pico da tensão aqui do indutor, ela está bem atrás. Então, o que aconteceu? O indutor aqui, ó, se eu olhar aqui pelo ponto zero, a tensão dele passa primeiro do que a tensão que está em cima do resistor. Então eu digo que a tensão do indutor está adiantada em relação à tensão do resistor. Então ele adiantou a tensão, no caso aqui o indutor. Agora olha quando eu coloco a tensão do capacitor junto com essas duas aqui. Você vê o que acontece. Vou colocar o V3 agora, no mesmo gráfico. Olha só. Vou colocar um pouquinho mais de zoom. Pelo menos um ciclo completo aqui. Olha o que acontece. Quando eu observo aqui agora, a tensão verdinha agora é a tensão aqui do meu capacitor. Ela já está diferente da tensão do resistor e a tensão do indutor. Enquanto a do indutor aqui, ela deu uma atrasada, ela deu uma adiantada, a tensão aqui agora do meu capacitor, ela deu uma atrasada, porque olha só para você ver, ó. Primeiro, ó, vamos olhar todos que estão subindo. Primeiro vem do indutor, subiu primeiro. Depois que vem a vermelhinha subindo, que é do resistor. Depois que vem a verdinha subindo, que do zero para cima, que é do capacitor. Ela está menorzinha porque a queda de tensão nela é menor. Mas eu consigo perceber que o indutor atrasou a tensão, adiantou a tensão. O resistor deixou ela alinhadinha, quase que alinhada. Esse erro aqui que está mostrando aqui, ó, que deveria estar alinhadinha com
a da fonte. Isso aqui é porque é através de cálculos matemáticos aí e arredondamento ele acabou que defasou um pouquinho. Mas se eu olhar também lá no final do regime, mais para frente, esse valor aqui já vai estar bem alinhadinho. Porque no início da, da plotagem, a corrente ainda está ainda aumentando e o circuito não entrou em regime permanente ainda. E quando eu olho aqui do capacitor, ela está atrasada a tensão dela em relação à tensão do resistor. Então é isso que o circuito RLC faz. Isso aqui é um circuito em corrente alternada. Quando você fizer em corrente contínua é mais fácil de ver, porque os valores não ficam mudando. Então, você tem esse simulador aqui para vocês ver como é que funciona, analisar um monte de coisa, procurar entender o comportamento de um componente ou outro, o que ele faz com a onda de tensão e de corrente. Então ele é bastante interessante, ele é fácil de mexer, ele não é muito complicado. E tem um monte de tutorial dele na internet, tem vídeo no YouTube, para vocês aprenderem a mexer legal nele. É bem interessante. Como que a gente trabalha com ele aqui, é bem legal. E o que eu estava falando para vocês é porque aqui está a minha onda e ela começa a entrar em regime permanente depois de um monte de ciclo aqui. Então aqui mais para frente o alinhamento dela tem de ficar melhor, porque ela começa já está em regime permanente. No início ela ainda está oscilando. Então se eu quiser ver ela com uma quantidade de período maior, eu posso vir bem aqui, ó, no meu parâmetro, e mudar aqui o tempo, que eu coloquei meio segundo, 1 segundo, e pedir para ele simular de novo. Aí aqui agora você pede para ver o valor de V1 e VS junto. Aí a gente já consegue ver que o alinhamento está bem melhor agora, porque com a maior quantidade de período, o alinhamento aqui agora tende a ficar melhor, porque o resistor ele não tinha que defasar a onda em relação à onda da fonte, né? Só que a defasagem aqui é por causa do equacionamento, mas aí ela tende a ficar cada vez menor, mais próximo, muito diferente do que acontece com o capacitor, que acontece com o indutor. Então esse aqui é o circuito, né? Ele está disponibilizado para vocês aqui dentro do ambiente virtual de aprendizagem, aqui embaixo. Clica aqui, ele faz download, aqui um vídeo. Ele até monta um circuito simples para vocês aprenderem a utilizar para atividade. E agora, voltando aqui para nosso curso, eu vou entrar aqui na parte do conteúdo do curso. Esperar só um pouquinho dar uma carregada. E aí a respeito da aula presencial, vocês conseguiram entender bem a proposta da aula presencial? Quem foi na aula presencial aí, tá? Consegue descrever aí se deu para entender, se ficou alguma dúvida? Sim, foi beleza. Vocês chegaram a montar a fonte linear lá? Ah, nesse sábado agora. Não deu para montar no sábado passado, não? Ah, entendi. Não, é porque esse simulador tem como você até simular aquela fonte lá. Eu não sei que eu falei pro Márcio também montar com vocês esse simulador lá e simular primeiro o que acontece na fonte para depois vocês montarem. Vocês verem o que acontece. Mas aqui no próprio, eu até falei na aula passada, eu não vou falar de novo para não ser duas aulas da mesma coisa. Mas o que vocês vão montar no presencial, o próprio conteúdo aqui na parte da fonte linear, ele mostra como é que ficariam os gráficos. Inclusive, já ajuda vocês a responder uma das atividades avaliativas, que é um fórum de discussão. Aqui, ó. Deixa eu só... É bem nessa parte aqui, que tem uma parte aqui que ele já mostra. Aqui, ó. Aqui nesse vídeo, ele vai mostrar o passo a passo do circuito funcionando e vai mostrar a onda que surge de tensão em cada ponto aqui. Essa mesma onda que ele está mostrando aqui é aquela que eu estava medindo no simulador lá.
Se eu desenhar esse circuito lá no simulador, tem como eu verificar essa mesma onda que está sendo gerada aqui lá também, para mim ver qual que é o processo que acontece dessa fonte linear passo a passo, que é o que vocês vão fazer no presencial. Aí eu entendendo cada etapa que acontece, eu consigo saber qual componente está com defeito, porque se o meu circuito não está funcionando como deveria, eu vejo o que está acontecendo, eu meço a tensão e vejo o desenho dela. Aí pelo desenho dela eu sei qual componente que deu problema, qual componente que deixa a desejar. Aí eu vou lá e verifico se ele está com defeito, constata o defeito nele, aí eu entro com a correção, né? Então, eu quero sair dessa parte aqui desse primeiro circuito, que é o da fonte, né? Como eu disse para vocês, aqui o fora é esse daqui, ó. Olha só, essa aqui é a tensão vermelhinha, é a tensão medida aqui, ó, nesse ponto. E a tensão azul é a tensão medida aqui. Só que o esperado quando era medida aqui era que a tensão fosse uma linha reta. Você vai ver isso no vídeo lá atrás. Só que olha só o problema. Quando chegou nesse ponto aqui, que é o azul, a minha tensão chegou desse jeito aqui, ó. Ela subiu, ela fez uma linha reta, desceu, subiu, fez uma linha reta. E agora, quem que será que está com defeito? Qual componente que não fez o trabalho dele? Alguém aqui deixou a desejar, porque a minha tensão que deveria agora estar essa azul deveria ser uma linha reta, porque ela já está aqui no ponto final aqui da retificação. Ela ainda está nesse formato aqui ainda, ó. Ela já foi retificada, porque ela já é contínua, você pode ver que ela não vai mais para o lado negativo, mas ela ainda está pulsando. Ela sobe, ela alinha, ela desce, ela sobe, ela alinha, ela desce. Alguém deixou a desejar aqui. Quem será? Aí se você vê qual é o papel dos capacitores, qual é o papel do regulador, você vai entender quem é que está com defeito. Aí você vai conseguir justificar no fora quem é o cara que deixou a desejar. Você pode fazer até isso lá também, lá no simulador. Se você pegar lá no simulador e, por exemplo, não, supondo que o meu regulador deu defeito, aí você faz um curto nele aqui, tira ele do desenho, põe sem regulador e vê o que acontece, como é que é a onda azul. Se ela não ficou nesse formato, porque não é o regulador, aí eu vou tentar um capacitor, vou pegar um capacitor e vou colocar ele aberto. Quer dizer, eu tiro ele aqui do meio e não põe nada. Aí vejo o que acontece. Mudou nada, vou no outro capacitor, vou nos dois capacitor. Aí não deu nada, eu vou fazer curto no capacitor, ou seja, vou ligar direto no capacitor. O que vai acontecer aqui? Então é assim que você vai analisando para saber o que acontece, né? Em cada ponto do circuito, para diagnosticar o defeito. Uma dica que eu posso dar para vocês é que o regulador de tensão está funcionando. O papel dele é pegar a tensão que chegou nele e fazer ela ficar linha reta. Só que o regulador só funciona quando a tensão é acima do valor que ele regula. Por exemplo, esse regulador aqui ele é de 12 volts. Ele vai regular em 12 volts. Tensão acima de 12 volts, ele faz ela virar 12 volts. E tensão abaixo, ele não faz nada, porque que está abaixo ele não consegue trabalhar ainda. Ele só consegue trabalhar quando a tensão passou do valor para ele regular. Então perceba que aqui o regulador, ó, quando a tensão vermelhinha está acima de 12 volts, olha só o que ele faz. Ó, ele faz a tensão congelar no 12, em linha reta. Quando ela está abaixo do 12 volts, ele deixa ela passar normal. Quando ela está acima, quando ela está abaixo também pelo outro lado descendo, ele deixa passar, ele só regula nessa curvinha acima. Então o regulador trabalhou. Quem que será que não está trabalhando direito? Aí você vai analisar, vai pensar direitinho, e se não conseguir, ficar com dúvida, só comentar comigo no fórum, mandar uma mensagem que eu dou uma ideia melhor. Eu não vou falar para não entregar a resposta para vocês, mas já deu uma dica que o regulador está funcionando, o papel dele está sendo feito. Alguém está deixando a desejar aqui. Então, saindo da parte aqui da fonte de tensão linear, o circuito 2 é o circuito do transistor como chave. Então, como é que esse circuito funciona? Deixa eu tentar aumentar isso aqui para a gente ver melhor. Vou colocar um pouco de zoom aqui. Acho que 100 tá legal.
Então, ele está falando dos tipos de transistor, que tem os transistores tipo TBJ, que é um transistor de junção bipolar, é muito utilizado também. Tem o transistor MOSFET, que é um outro tipo de forma de fazer semicondutor, e o GBT. Então são só tipos construtivos diferentes. O que muda de um para o outro é a aplicação, que um é para circuito mais de potência, o outro funciona melhor como filtro. Então o fabricante ele fala quais são as aplicações mais indicadas para cada tipo, né, de transistor. E o transistor bipolar, esse é o TBJ que a gente fala, transistor de junção bipolar, que é um, um mais comum, eu uso muito em eletrônica, é, em sinais de baixa corrente. Quando é um sinal com corrente mais elevada, esse circuito já não é muito ideal, porque ele não tem uma potência elevada. Aí eu já uso aquele MOSFET ou o IGBT, que ele já tem um ganho maior, ele suporta correntes maiores ali na junção dele. Então, aqui, se a gente é, seguir no conteúdo, ele vai mostrar como que ele usa esse circuito como chave, né, para fazer uma interface de uma ligação de alguma coisa. Por exemplo, como que é ele funcionando como chave? Ele é como se fosse um interruptor, a tomadinha da sua casa que você liga e desliga. Só que a diferença é que não é você que controla. Quem controla é o próprio circuito. Toda vez que o circuito mandar uma corrente na base dele aqui, essa base ela vai injetar um pouco de corrente aqui, ela vai jogar corrente na junção bipolar aqui e jogando elétrons aqui dentro da junção, existe uma barreira de potencial que não deixa fechar um contato entre o emissor, entre o coletor e o emissor aqui. Mas se eu injetar corrente na base, chega mais elétrons aqui nessa junção e aí eu consigo fechar um contato entre coletor e emissor. Aí essa chave fecha dessa parte de cima para a parte de baixo. Então eu fechei um circuito. E aí esse meu aqui relé, que era para estar ligado em 12 volts, mas ele não estava ligado porque tem 12 aqui em cima, mas não tem um terra aqui embaixo porque a chave estava aberta, o meu relé não funcionava. Agora, quando eu mando uma corrente aqui na base, o meu transistor fecha a chave, então ele fecha coletor emissor. Agora o meu terra vai chegar bem aqui no terminal do meu relé. Aí o meu relé recebe 12 volts em cima dele. O que vai acontecer? Quando ele recebe 12 volts em cima dele, ele vai energizar a bobina vai atrair o contato dele normal aberto, o contato fecha e a minha lâmpada ela vai ser ligada em 127 volts. Então, esse transistor ele não suporta a corrente muito alta, por isso que eu tenho que colocar ele direto no relé e não direto na lâmpada. Porque se ele fosse o carinha que fechasse a chave da lâmpada, ele teria que aguentar a corrente da lâmpada, aí ele não aguenta, ele queima. Ele é um componente eletrônico que ele não aguenta a corrente muito alta. Então qual que é a estratégia? Eu uso ele para alimentar a bobina do relé, que a corrente do relé é baixa, então ele consegue. Então ele fecha a chave, ele aguenta a corrente do relé e por sua vez o relé fecha a chave e essa chave aguenta a corrente da lâmpada. Então esse circuito aqui com o transistor bipolar usado como chave, eu coloco ele nos meus circuitos com essa função de ser uma chave, liga e desliga. Então todo o meu comando começa aqui, ó. Eu mando, ó, o meu circuito digital aqui, seja que o meu microcontrolador, ele vai mandar um sinal aqui de 5 volts aqui, por exemplo, esse resistor. Esse resistor está aqui para ele dar uma limitada na corrente, porque se a corrente for muito alta na base, o meu transistor ele queima, então a corrente dele aqui não pode ser muito alta. Então o meu resistor vai limitar a corrente chegando na base. Aí essa corrente chegou aqui bem baixinha, ela fecha, coletor emissor, e o meu transistor vira uma chave fechada. Quando ele virou uma chave fechada, o que vai acontecer? O terra aqui, ou o negativo, vai chegar bem aqui no lado da bobina do meu relé, e o positivo está do lado de cima. O meu relé é energizado, ele fecha o contato dele normal aberto, e esse contato liga a lâmpada.
Então, isso é um circuito de interface. Quando eu quero fazer um microcontrolador ligar um motor, por exemplo. Nunca que ele consegue sozinho, porque microcontrolador só manda um sinalzinho de 5 volts. Não vai dar conta de ligar o motor. Mas eu posso mandar o sinal de 5 volts, fechar o contato do relé, do transistor. O transistor fecha o contato do relé. E o relé vai lá e fecha o contato da carga. E pode ser um motor, pode ser o que for. Então, tá vendo? Esse relé é 12 volts. Ó, o meu microcontrolador, é melhor eu colocar essa interface para ligar o relé, porque se eu pôr ele direto no relé, pode ser que eu possa queimar a saída do microcontrolador, porque a corrente do relé às vezes é maior do que o microcontrolador suporta. Por isso que eu uso um circuito de interface. Esse desenho aqui, ó, é o transistor NPN. NPN, o N vem de negativo e o P de positivo. Então ele é uma junção onde eu fiz a junção negativo, positivo e negativo, né? Por isso que eu chamo ele de NPN. E também tem um PNP. Esse símbolo aqui, ó, quando a setinha está saindo do desenho, é sempre do NPN. Quem trabalha muito com transistor, só de ver esse desenho, já sabia que ele é o NPN. Então, na configuração do NPN, a gente coloca o emissor vai estar aqui embaixo, aqui no terra, e o coletor lá em cima. Então, e assim ele fecha o contato quando recebe a corrente aqui na base e fecha o circuito. No material, para explicar melhor, ele vai mostrar um vídeo funcionando, descrevendo como é que isso funciona. Ele é bem interessante. Eu vou tentar aqui reproduzir o vídeo e deixa eu ver se eu consigo aumentar o máximo aqui, por exemplo. E comentando com vocês, ó. Aqui eu dei o play, que ele está mostrando que aqui tem uma chave. Essa chave, ela vai mandar algum sinal para o meu microcontrolador, é o PIC16F. Então, essa chave aqui, ela vai permitir que esse sinal de 5 volts chegue aqui, ó. 5 volts está alimentando o VDD, ele veio aqui, e quando a chave estava aberta, quando essa chave está aberta, não circula corrente. Então, o meu 5 volts passa pelo 10K e vem parar bem aqui no RB3. Quando essa chave aqui fecha, eu fechei aqui um aterramento, o que acontece? Eu fiz a corrente passar por aqui, e quando ela passa aqui agora, ela tem uma queda de tensão, e agora a tensão aqui, ó, do lado de cá vai para 0 volts. Então aqui chega no VSS 0 volts. Então isso aqui deve ser algum sinal que o PIC entende. Quando chegou esse 0 volts aqui, ele vai e manda um sinal para esse lado de cá. Aí desse lado de cá ele tem um optoacoplador. O que é esse optoacoplador? Ele vai mandar um sinal aqui para esse RB5, essa saída. Essa corrente, quando ela passar por esse resistor aqui, que deu uma limitada nela, e passou por esse diodo emissor de luz, que ele está chamando de optoacoplador, porque ele é um conjunto do diodo com um transistor. Esse diodo emite luz e essa luz sensibiliza a base do transistor. E a mesma coisa de eu injetar corrente na base. Então, sensibiliza a base, esse transistor funciona como chave e fecha. E quando ele fecha, aqui, esses 12 volts que estavam até aqui parado aqui, ó, vai andar e vai chegar bem aqui agora no resistor R4. Aí ele vai passar por aqui, vai ter uma queda de tensão e vai chegar uma corrente bem baixinha aqui, ó, porque o resistor dá uma limitada na corrente. Chegou uma corrente bem na base do transistor Q1, que vai fechar a chave, vai jogar o terra aqui pro terminal do meu relé. Então o meu relé, ele vai receber 12 volts em cima dele, e quando ele recebe 12 volts ele fecha a chave dele e a lâmpada acende. Então isso aqui é um circuito de interface, ó. Todo esse circuito aqui, ó, ele tem um optoacoplador que vai mandar um sinal aqui direto pro transistor, que vai mandar um sinal pro relé que vai ligar a carga. Eu poderia ligar direto aqui no transistor, isso aqui é um outro jeito somente. Aí ele vai explicando como é que funciona passo a passo, ó. Desculpa pessoal, eu estou muito gripado aqui. Tem hora que a respiração tampa tudo. Então continuando aqui, ele fala o optoacoplador envia uma corrente para o saturado transistor. Saturar é quando ele fecha, a gente fala que ele satura. Aí, ó, a correntezinha dele vem, aí ele fecha aqui o contato, essa corrente que está entrando, ela sai por aqui agora e junta com essa que vem que está vindo aqui do relé. Aí o relé vai e fecha o contato dele.
Deixa eu voltar aqui na simulação. Vou colocar aqui na frente e vou dar uma pausada. Aqui, ó. O optacoplador acendeu. O que que faz? Ele vai saturar esse transistor. Se você observar, ó, o verdinho está começando a movimentar aqui, ó. Quando ele começou a movimentar é porque fechou. Aí agora, esse relé, ele fechou, o negativo ou terra chegou aqui nele, então agora tem 12 volts nele. O que que vai acontecer? Ele fechou esse contato que estava aberto, a lâmpada acende e fica acesa. Até eu desligar o sinal aqui do optacoplador, que ele desliga do transistor, que desliga o relé, que desliga a lâmpada. Que nesse circuito ele não vai mostrar, acho que desligando não. Qual é a função desse diodo aqui? Esse diodo, ele vai explicar pela frente, ele tem a função de quê? Peraí, deixa eu ver se ele vai explicar aqui na frente, que eu acredito que ele explica. Aqui, ó, ele explicou aqui. Eu vou soltar o vídeo e vou comentando o que ele está dizendo aqui, ó. Que, por exemplo, ele pegou só aqui, ó, nessa parte do circuito, ó. Perceba que quando está funcionando a bobina, como a bobina ela é um indutor, como eu acabei de mostrar no simulador, o indutor ele dá uma atrasada na corrente. Então, quando eu desligo o indutor de uma vez, como a corrente está atrasada, ele não deixa ela parar de uma vez, ela anda mais um pouquinho até parar, porque ela estava atrasada. Então a corrente não para de uma vez. Só que se eu parei de mandar corrente aqui no meu transistor, só que o relé não quer parar de descer corrente, ele vai forçar o meu transistor a passar a corrente. Como ele não deveria passar, que ele está aberto, ele vai criar um arco dentro dele, ele vai queimar, aí estraga o transistor. Então a função desse diodo é o que? É que na hora que eu desligar o circuito e o meu relé continuar forçando corrente, em vez de ele forçar aqui no transistor, ele vai fazer ela passar por aqui, ó, pelo diodo, até a corrente acabar de vez. Então, aí quando ela acabar de vez, aí de fato, aqui vai desligar e a luz vai apagar. E não vai estragar meu transistor. Então esse diodo, ele protege o transistor, olha só. Ó, nesse exemplo, o transistor já está saturado, ou seja, já está fechado. Então, está passando corrente. Agora o que que vai acontecer? Ó, note que o relé é estacionado e não há corrente circulando pelo diodo. Olha só, o diodo não tem corrente, porque toda ela está descendo aqui em linha reta. Aí agora, o que que vai fazer? Ele vai mandar aqui um sinal pro transistor, vai desligar o transistor aqui, ó. Quando o relé for desenergizado, o diodo conduzirá toda a corrente induzida. Quando eu desligar aqui o transistor, ó, desliguei, ó, parou o verdinho, parou aqui. Repara que agora está movimentando aqui, ó, até ela parar de vez, ó. Ela vai ficando lenta até parar. Vou botar um pouquinho aqui no comecinho, ó. Observa a hora que vai desligar, ó. O verde parou de movimentar, aqui começou a movimentar bem rápido. Só que vai ficando lento, até que para de vez. Então, essa corrente é a corrente forçada pelo elemento indutivo, que é toda carga que tem bobina, ele tem esse elemento indutivo. Então a bobina, o ideal é colocar em paralelo com ela alguma coisa que vai dissipar a energia dela. Aí pode ser, no caso aí, esse diodo, que foi uma boa aplicação, ou poderia ser um resistor. Aí o resistor ficaria recebendo essa energia e ele ia dissipando. Ele recebia essa energia e ia dissipando calor até eliminar essa energia que estava aqui. Só que como a resistência interna aqui do transistor é bem pequena, se eu botar um resistor aqui, e se o resistor for maior do que o transistor, a corrente vai preferir forçar pela resistência do transistor do que por essa aqui. Então ele vai queimar mesmo assim. Agora, como o diodo tem uma resistência bem baixinha, quando está polarizado corretamente, então ele já vai fazer esse processo para mim. Então nesse caso, o diodo faria o melhor processo. Então esse circuito aqui, que é o circuito do transistor como chave, ele tem essa função. Então o esperado dele, quando eu estou estudando, e vejo lá na minha planta um transistor lá, e está ligado a ele alguma bobina, de algum relé. Qual é a função que provavelmente ele deve estar exercendo? Possivelmente ele deve estar exercendo essa função como chave, que é a de receber um sinal do microcontrolador, saturar o transistor, ou seja, fechar a chave. Quando ele fechar a chave,
Ele permite a condução. Aí ele fala para você complementar seu estudo, você ir lá e ler o capítulo 3. Aí a gente vem aqui no livro, ó, tem um livro aqui aberto, e vamos ver o que o capítulo 3 fala, né? Então, esse livro que eu estava mexendo aqui não é do nosso curso não, vamos lá no livro do nosso curso. Então, quando você está entrando a primeira vez, ou você fica muito tempo sem entrar, normalmente a senha que você já tinha logado expira. Então a gente vem aqui em eletroeletrônica, curso técnico. Gente, aqui agora está na manutenção de sistemas eletrônicos. Aí a senha expirou, você vai ter que fazer o login de novo, que é o e-mail e a senha que você cadastrou. Se não cadastrou até hoje, cria o cadastro para ter acesso à estante. Porque não dá para estudar só lá pelo slide, que lá é só o resuminho, aqui está mais completo. Aí ele te avisa, não, pronto, agora você vai olhar o capítulo 3. Você vai ver que o capítulo 3 ele fala do mesmo circuito que estava falando lá, ó. Só que, opa, voltei demais. Só que é um pouquinho mais, com mais detalhe, né? Aqui, ó, transistor como chave, né? Aí ele está na página 37, vamos ver se vai direto aqui. Tem vez que você coloca 37 aqui e ele já consegue ir, mas tem vez que não vai. Acho que é algum bug que tem desse livro, dessa plataforma aqui. Não consegue ir, tem que ir pro método antigo, né? Passando página por página. Chegar na 37. Então pronto, 37. Aí aqui, se você ler, ele vai explicar melhor as aplicações, né? Porque eu não tô lendo para não perder muito tempo. Ele vai explicar quais os casos que você vai utilizar, porque às vezes não dá para alimentar o relé diretamente, aí precisa de fazer um circuito que vai fazer essa conexão. Aí ele mostrou aquele desenho que a gente viu, aí ele vai explicar o funcionamento, ó. Ó, por exemplo, no caso do transistor NPN, quando você aplica um potencial positivo na base, quem que é a base dele? A base dele é essa partezinha do meio aqui, ó. Então, quando eu aplico um potencial positivo na base do transistor de cristal P e potencial negativo no emissor, então N de negativo, P de positivo. Então, ó, NPN, o negativo você vai colocar no emissor. Quem que é o negativo aqui no nosso caso? O papel dele negativo é o terra aqui, ó. Então, coloca um potencial menor aqui no emissor, que é onde está a setinha, e coloca um positivo aqui na base, porque aqui vai vir um positivo. Aqui saiu 5 volts, ela vai ter uma quedazinha de tensão aqui, vai chegar um potencial maior do que o terra que está aqui embaixo. Então, positivo aqui em cima, negativo ou zero aqui embaixo. Quando eu faço isso, e potencial negativo no emissor, cristal N, vamos polarizar diretamente a junção base e emissor, criando assim um fluxo de corrente elétrica que atravessa o transistor. Nesse momento, com uma corrente de base adequada, o transistor entra no modo de saturação e se comporta como uma chave fechada. Então, se a correntezinha, então, que tem um valor de corrente, o datasheet fala qual é o valor. Então, se eu fiz isso e a corrente chegou no valor ideal, ele fecha um contato entre coletor e emissor e vai permitir a passagem de corrente direto daqui para cá, ó. E a correntezinha que está vindo aqui, ela gira e desce aqui junto. Então, isso que acontece, ó. Agora, se a base do transistor for desligada, 0 volts, não há polarização da junção base e emissor, e o transistor eleva a barreira de potencial, ou seja, entre o coletor e o emissor abre de novo a chave aqui, que é elevar a barreira de potencial, fazendo com que o transistor permaneça no estado de não condução. Então o transistor vai parar de conduzir, a chave abriu, né, vai entrar no modo de corte. Então esse é o modo de funcionamento. Aí ele fala que deixa eu ver, que a figura vai mostrar direitinho, ó. Quando ele está no modo de condução, chave fechada, né, saturado, é isso que acontece, ó. O terra vem parar aqui, direto aqui na bobina do meu relé. E quando ele está no modo corte, chave aberta aqui, ó, o terra não vai lá em cima, o relé não está energizado, não funciona, ó, 0 volts aqui, tá vendo? 5 volts aqui fecha, 0 volts abre. Então é assim que funciona o circuito de interface aqui, ó.
Aí ele só vai explicando melhor. Aqui está o microcontrolador. Aí ele vai explicar aqui agora a função do resistor R1, ó. Quando você estudou os fundamentos da eletricidade, conheceu as características dos resistores, né? E qual que é as características do resistor? Quando eu coloco ele em série, o que ele faz? Ele limita a corrente que estava passando aqui, que ia ser bem alta, agora vai ficar bem menor, por causa que o resistor vai usar um pouco da corrente para dissipar energia. E quando ele usa essa corrente, ele faz a tensão ter uma queda. Então a tensão que vinha 5 volts, ela não vai chegar a 5 volts aqui, vai chegar bem menor. Então, esse resistor ele limita a corrente da base do transistor, polarizando-a de forma que a corrente da base fique dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. E para saber quais são os limites que o componente suporta, consulte sempre o datasheet do componente. O que é o datasheet? É o manual do componente. Lá que o fabricante fala quais são os valores. Então agora, o que o transistor Q1 está fazendo? Ele vai falar sobre o transistor Q1. Ó, quando ele está saturado, a tensão entre coletor, que é aqui em cima, e emissor, que é aqui embaixo, tensão entre coletor e emissor, ela vai para 0 volts. Por isso que essa tensão aqui, ó, ela vai chegar nessa ponta, porque não tem nenhuma queda aqui mais. Mas quando ele está em aberto, essa tensão aqui, ele em aberto, ela é uma tensão considerável e não vai permitir que o 0 volts chegue aqui. Então essa barreira de potencial não permite, ó. Então, o transistor Q1 do circuito de interface tem a função de amplificar a corrente fornecida pelo microcontrolador e ativar o relé. Por que amplificar? Porque a corrente que vai passar aqui agora, aqui vai descer aqui embaixo, ela é somada com a corrente que vem da base. A corrente aqui de cima não, a do coletor é a corrente que vem do transistor. Mas se eu pegar a corrente aqui embaixo, ela é maior do que aqui em cima. A corrente do emissor, ela é a corrente do coletor multiplicado por um ganho. E esse ganho, que é proporcional à corrente da base aqui, ele vem por causa da corrente da base que ajuda no fluxo de corrente que desce aqui. Esse ganho também vem do datasheet. Então, quando eu quero usar uma corrente maior do que a que entrou aqui, aí eu faço a conexão desse lado de cá. Eu monto o meu circuito para poder pegar essa corrente em vez de pegar essa, que aí essa corrente é bem maior do que a de cima, por causa do ganho. Então, quando existe corrente suficiente circulando a junção base-emissor, a tensão VCE do transistor fica próximo de zero, fazendo que a bobina do relé receba a tensão VCC e ligue o relé. Ó. Quem que é a tensão VCC? Essa aqui está em cima. Ó. Ela está 5 aqui em cima, mas como não tem um zero aqui embaixo, não tem diferente de potencial, a bobina não vai funcionar, só funciona quando tem diferente de potencial. Só para vocês terem noção como é que funciona a eletricidade, é muito interessante. Ó. Enquanto esse circuito aqui embaixo estiver aberto, essa tensão 5 volts, ela vai andando por aqui, ó, ela passa aqui, ó, ela pula o diodo, ela pula a bobina, ela vem parar nesse polo aqui, ó, bem nesse ponto. Se eu deixar isso aqui aberto e medir a tensão bem nesse ponto, você vai ver que ela vai dar 5 volts. Por quê? Porque enquanto os componentes não estão funcionando, não tem corrente, a corrente que faz ele passar pelos componentes sofrer queda. Ou seja, quando a corrente passa pela bobina, ela sofre a queda de 5 volts e aí aqui chega 0 volts aqui embaixo, porque a queda ficou tudo aqui. Quando o componente está ligado aqui nos 5 volts, mas uma parte dele está arrebentada aqui para baixo, então aonde tem fio passando, a tensão ela consegue andar. É o que acontece nas extensões. Quando você põe lá, tem a tomadinha na sua casa, aí você quer levar aquela energia, aquela tensão da tomada até no meio da sala, por exemplo, para ligar alguma coisa. Você não coloca uma extensão, bota um plugin lá, puxa por um fio e leva a tomada até no meio da sala. O que você acabou de fazer? Eu não estou usando energia nesse momento, eu só peguei a tensão da tomada e fiz ela andar pelo fio e chegar lá nas conexões da extensão. Mas eu falei andar, mas é só um jeito de falar. Mas na verdade, como não tem corrente, não tem queda de tensão. Então a tensão que está lá no ponto, ela vai estar no mesmo potencial o tempo todo e chega lá na extensão. Aí só vai ter queda de tensão no fio que eu estou levando da extensão só na hora que eu ligar alguma carga. E quando a carga ligar lá na frente, aí ela puxa uma corrente. Aí quando a corrente vem andando pelo fio, o fio vai sofrer, né, por causa da resistência dele, vai dissipar um pouco de energia em forma de calor e vai causar uma queda de tensão. Aí eu vou perder um pouco de energia do processo, mas só na hora que a carga estiver ligada. Quando ela não está ligada, a tensão ela vai andar por todo o circuito aonde tem fio.
Então é o que acontece, ó. Agora, observe que quando o microcontrolador leva a saída para 5 volts, surge uma corrente de base no transistor, levando a saturação. Nesse instante, a tensão VCE do transistor, que eu já expliquei, vai para zero, energiza tudo, né? Agora, o que acontece aqui nesse caso aqui agora? Agora, quando a tensão aqui é 0 volts, não tem corrente de base. Se não tem corrente de base, o transistor funciona como uma chave fechada. Então, essa tensão que está aqui, VCE, que é a tensão do emissor que está aqui em cima, para a tensão que está aqui no, coletor para o emissor, ela vai ser a tensão de 5 volts, porque os 5 volts vai chegar até aqui, e aqui embaixo está 0 volts, então daqui para cá medindo, ó, que é de um lado para o outro, vai dar o próprio VCC, que vai ser os 5 volts. E aí, 5 volts aqui e 5 volts aqui em cima, não vai ter corrente girando pelo relé, o relé não vai ligar nunca. Então quem faz o papel de ligar é o transistor. Então é isso que está explicando esse primeiro circuito, ó. Essa é a função dele, simplesmente isso. Aí aqui, ó, para tentar te explicar de uma forma bem básica, ele mostrou, ó, como se fosse um diodo polarizado diretamente e reversamente, ó. Quando eu polarizo um diodo diretamente, que é polarizo o positivo no anodo e o negativo no cátodo, o diodo vira uma chave, ó, e a corrente circula, a lâmpada acende. Quando eu coloco o diodo ao contrário, ele está reverso. Aí o diodo funciona como uma chave aberta, a lâmpada não acende. É o que o relé está fazendo. Saturado, ele fecha, no corte, ele abre. Então, é o que ele está explicando. Aí é que ele explica também aquilo que eu falei da corrente que está passando pelo diodo aqui, né? Na parte aqui, na hora que a bobina aqui ela é desligada, ela quer que a corrente continue e a corrente circula pelo diodo. Como a corrente estava descendo aqui, ela vai girar por aqui, ó. Então, o diodo tem que ser nessa posição. Se eu inverter, vai acontecer o que está nesse desenho, ó. A corrente não tem jeito de circular, porque ele vai estar aberto. Aí, se não tem jeito de circular, aí a corrente vai forçar o transistor. Pode queimar o transistor. Se queimar o diodo é mais barato do que o transistor, mas nem é por isso, porque eu já simulei o diodo suficiente. E aí o transistor vai ter um prejuízo bem maior no circuito do que o diodo, porque o diodo só vai funcionar nessa hora que desligar. E o transistor, ele é o cara que liga e desliga. Então, a hora que o transistor parar de funcionar, a lâmpada nunca mais acende. A hora que o diodo parar de funcionar, às vezes a lâmpada vai ficar funcionando um tempão até o transistor queimar, uma hora que, de tanto ele ficar sendo forçado aqui por causa da corrente de indução, ele queima. Então, pessoal, o objetivo era passar então para vocês hoje o funcionamento desse circuito do transistor como chave, né? Como a nossa célula termina dia 17, eu estou pensando o seguinte: na próxima aula eu vou falar de mais um circuito desses aqui. Mas os outros circuitos, não vai dar tempo de falar de todos na aula, eu vou gravar vídeo e vou colocar também, para eu poder comentar de cada um deles. E vou deixando lá como vídeo lá para você acessar depois. E na aula eu vou explicando aqui junto com vocês, porque aí se surgir alguma dúvida, se você quiser perguntar na hora, tá disponível, né? Ninguém perguntou nada, não sei se é porque eu tava falando igual a metralhadora. Mas assim, enfim, eu encerrei todo o assunto que queria falar desse circuito. Aí agora eu vou gravar essa aula e deixar disponível para vocês acessar depois. E nas próximas aulas eu tento gravar os demais, tá bom? Boa noite para todos e até a próxima.